Oi pessoal, sou Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. O assunto de hoje é o Barry DeMay e as opiniões que ele deu sobre o bodybuilding, sobre o Mr. Olympia e sobre o bodybuilding atual. Já acabou o Mr. Olympia, acabou o Yamamoto Pro, agora a gente entra numa fase aí com alguns shows profissionais acontecendo, mas não muitos, é uma fase aí que até mais ou menos o mês de dezembro fica meio parado nessa história de competições. O Barry DeMay, poucos dias atrás, lançou aí uma postagem no seu Instagram, e a gente tá vendo aí, e ele fala: Mr. Olympia 2019, o que aconteceu com o fisiculturismo? A minha opinião sobre o esporte hoje e uma análise crítica do Mr. Olympia 2019. E ele tem um blog, né? E ele fala que o fisiculturismo é um esporte onde se busca a perfeição do corpo, a perfeição do desenvolvimento muscular, criar uma versão ideal, um corpo balanceado e simétrico, como se fosse uma estátua de Michelangelo, onde percentual de gordura, condicionamento, separação dos músculos individuais e dos grupos musculares sejam bem definidas e tudo. A estrutura óssea é muito importante para ele. E ele fala aqui que um ideal de físico para ele é o Frank Zane. E ele fala que e ele comenta aqui sobre duas classes, a Classic Physique e a Open, que foram classes que ele assistiu lá de maneira presencial. Ele estava lá ao vivo no Mr. Olympia, assistiu tanto as prévias quanto as finais. E ele fala o seguinte, o Chris Bumstead venceu. Eu concordo. Ele fala que concorda com a vitória do Chris Bumstead, mas não acharia errado caso o Brian Ansley tivesse vencido. Ele julga que no nível mais alto do esporte, os caras são tão bons que a diferença entre um físico e outro é muito pequena e às vezes os resultados podem ir tanto para um lado quanto para o outro sem necessariamente estar errado. E ele fala assim, tem gente que achou que o Bumstead venceu porque ele tinha linhas mais clássicas. Tem gente que acha que o Brian Ansley e o George Peterson deveriam ter vencido porque eles tinham as costas melhores. E ele fala, nenhum dos dois estão errados. As duas maneiras de pensar estão certas. Cada um tem a sua... cai quase que num gosto pessoal. E aí ele fala assim, tem gente que prefere carros esportivos, tem gente que prefere aqueles monster trucks, aqueles caminhões gigantes ou aquelas caminhonetes gigantes, né? Cada um vai ter uma opinião diferente em relação a isso, e ele acha que Classic Physique são os carros esportivos, tal, são a categoria que chama muita atenção do povo, e ele acha que hoje é a categoria que mais representa o bodybuilding na sua essência, que está mais perto de um físico ideal e que é a categoria que mais agrada o pessoal. Ele fala que, tendo dito isso, ele acha que foi o destaque da noite a Classic Physique, com o top 5, com Bumstead, George Peterson, Brian Ansley, Keone Pearson, Cambronero, Chen Kang. Ele acha que esses caras foram ponto alto do fim de semana e que merecem o destaque. Ele acha que tendo como modelo um físico ideal que para ele é o Frank Zane, ele acha que o cara que mais se aproxima disso dentro da Classic no Olympia 2019 era o Keone Pearson, e ele acha que o Keone Pearson com alguns detalhes aí, um pouquinho de volume a mais no lugar certo, faria com que o Keone Pearson fosse campeão da Classic e virtualmente imbatível. Aí ele fala da Open também um pouco, ele fala que é amigo de todo mundo, que acha legal a Open, e que a Open tá mais para aqueles monster trucks, que são carros gigantes, né? E ele acha que talvez a Open esteja indo para um caminho não muito interessante. Ele disse que ele previa que o Brandon Curry fosse campeão justamente pela estrutura óssea do Brandon Curry, que ele tem uma estrutura óssea que flui melhor que a do William Bonac. E ele acha que o William Bonac era o cara melhor condicionado e que estava com o melhor shape no fim de semana ali na Open. Melhor shape no sentido de estar sem gordura, estar bem condicionado e estar bem seco. Ele era o cara que estava mais seco ali, comparando com condicionamento e volume, né? E ele fala assim, para explicar porque eu ainda acho que o Brandon Curry deveria ser o vencedor, eu tenho que tirar todos os músculos do William Bonac e falar da estrutura óssea dele. Ele fala que ele tem estrutura óssea, que os ombros são muito estreitos, que a caixa torácica é muito baixa, que fica esquisita nas poses de peitoral de lado,
e que por causa dos ombros, e pelo motivo dos ombros serem estreitos, ele não tem espaço e superfície suficiente para fazer com que o peitoral cresça de uma maneira legal, e isso impacta tanto a pose duplo bíceps de frente quanto duplo bíceps de costas, acaba sendo um problema. Ele fala algo muito interessante, que é os glúteos dele são muito grandes nas poses de costas e nas poses de lado, muito maiores proporcionalmente do que todos os outros músculos das pernas, o que dá um visual menos atlético para ele e tira pontos com toda certeza. Então ele fala que o Brandon Curry não estava o cara mais seco da noite, mas ele não tinha os cortes mais profundos, mas ele era o cara com o melhor conjunto e as melhores linhas. O Rad Chopin, ele fala que é um cara que estava muito bem, muito seco, mas estava parecendo um aspecto meio bloque, meio retão nas poses de frente, e isso tirava um pouco ali a estética dele. E nas poses de costas ele falou o seguinte, que ele sofria um problema que é um mal de vários bodybuilders da Open da geração atual. Ele fala que interessante, ele fala que no duplo bíceps de costas o Rad Chopin não tem separação muscular nenhuma entre os músculos do ombro, do deltoide, quer dizer, o deltoide anterior, medial e posterior não tem divisão um com o outro. Ele fala também que não tem uma separação muscular entre os músculos do ombro e dos braços. E isso tira pontos dele e é justamente o que dá uma vantagem maior para o William Bonac, que tem essa separação muito bem feita. O Rory Winkler, ele achou que veio murcho, ele falou, o Rory tem uma estrutura muito boa, é um dos caras que tem mais potencial para crescer, e a gente não viu o melhor dele no palco ainda, mas ele veio murcho, aconteceu algum problema, e quando ele vem murcho, os pontos fracos dele são ainda mais evidentes. Então, isso é verdade, quando o cara não está cheio o suficiente, os pontos que mais sofrem são os pontos fracos. Então a parte baixa das costas para o Rory Winkler, por exemplo, fica parecendo muito mais soft, muito mais fofo, um aspecto menos sólido e com menos cortes. Ele acha que ele não estava com muita gordura, mas que ele estava muito flat, muito murcho, e isso deu esse aspecto para ele. Ele termina dando os parabéns para o Dexter Jackson, com 50 anos e tudo mais. Fechando aí, ele fala que todos os caras do top 5 têm espaço para melhorar. Ele acha que não foi o melhor Mr. Olympia dos últimos tempos, está longe de ser. Que ele já viu outras edições muito mais excitantes, e a gente tende a concordar com isso. Foi um Mr. Olympia sem muitas estrelas. Eu pelo menos esperava que com o título aberto todo mundo viesse muito bem, viesse babando, a gente visse versões excelentes de cada um deles, mas não foi isso que aconteceu. Foi o contrário, a gente não viu nenhum desses caras aí, nenhum dos 5 primeiros no seu melhor, infelizmente, a gente viu eles melhores em outras oportunidades, e o Brandon Curry acabou vencendo porque tinha uma estrutura boa ali, foi o cara com menos falhas. Mas o Barry DeMay diz que está motivado e está sendo positivo com o futuro. Ele tem esperanças de que o futuro traga físicos melhores e traga uma melhoria na Open. O destaque dele no Mr. Olympia 2019 foi o Patrick Moore, que é um cara que ele fala que tem linhas lindíssimas e uma bela separação muscular, e que se colocar volume no lugar certo, não muito volume, ele vai ser um cara que vai lutar pelo título já no ano que vem. Eu não sei se pro ano que vem ele consegue, mas é um cara que em breve a gente vai ver lutando pelo título aí. Tem uma estrutura maravilhosa, um shape fantástico. E esse foi o Barry DeMay falando do Mr. Olympia. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com ele? Discordam? Vocês acham que a Classic é a categoria preferida e a melhor categoria do bodybuilding hoje? Acham que a Open tá perdendo espaço, tá ficando chata, tá ficando ruim? Eu concordo com ele. Na minha opinião, a Open tá perdendo espaço, tá indo para um caminho totalmente errado já faz tempo, e esse ano foi a gota d'água. Eu acho que tem que mudar alguma coisa. Eu vou fazer um vídeo nos próximos dias falando sobre o que eu acho que tem que ser mudado para a Open voltar a ser a maior categoria e a mais emocionante do fisiculturismo. Eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim e até a próxima.